Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Flávia, sou nutricionista de formação, tenho mestrado em Ciências da Saúde e atualmente eu atuo como aromaterapeuta pediátrica. E hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre os óleos essenciais no lar. Então, a gente que é mãe, né? A gente sabe as dificuldades que é cuidar do filho, ter uma tranquilidade. Tem dias que a gente fica muito estressado, né? E tem dias que não são difíceis mesmo, aquele dia que parece que nunca vai terminar, né? Mas, graças a Deus, está tudo certo no final. Porém, eu estou aqui, tá, como mãe, para falar para vocês sobre 4 óleos essenciais da doTERRA que podem te auxiliar muito nessa rotina, fazer com que a rotina seja mais leve, mais tranquila, tá bom? E aí eu vou começar essa aula contando para vocês como que eu comecei a utilizar os óleos essenciais. Bom, acredito que assim como 99,9% das mães, eu comecei a utilizar os óleos essenciais porque eu precisava fazer minha filha dormir. Então, minha primeira filha nasceu e aí chega aquele momento, gente. Chega um momento que o bebê não dorme, que o bebê acorda várias vezes de noite. E assim, eu sempre fui uma pessoa que dormiu muito cedo. Eu sempre dormia muito cedo, entre 7 e 8 e meia já estava dormindo. E aí, quando o filho nasce, faz aquela, né, a sua rotina vira de ponta cabeça. Não que isso seja ruim, né, isso é muito bom. Mas a gente precisa de ajuda, porque realmente a gente chega num nível de esgotamento muito grande, né? E aí eu estava nessa fase com a minha filha, que ela não queria dormir, ela acordava várias vezes durante a noite. E eu já tinha uma amiga, também nutricionista, que já usava os óleos essenciais da doTERRA. E às vezes ela vinha falar para mim, Flávia, vamos tentar o óleo essencial, né? Vamos ver se funciona. E aí eu sempre muito cética, porque eu sempre fui muito cética com, com os óleos essenciais, tá? Eu não acreditei, assim, eu não sou dessas que acredita, assim, de primeira, não. Eu pensava assim, cara, não é possível que esse óleo essencial seja tão bom, tão eficaz dessa forma. Só que daí teve um dia que eu acordei e a exaustão chegou. Eu não aguentava mais acordar de madrugada. E aí eu liguei para essa minha amiga, eu falei, olha, faz o seguinte, me traz essa lavanda. E ela me trouxe. Gente, é sério. Na primeira noite, eu recebi de tarde, ela me explicou como é que fazia a diluição certinha, né, para usar na minha filha. Na mesma noite eu utilizei, e minha filha dormiu 12 horas seguidas. No outro dia, eu acordei assim, eu não acreditava naquilo, né? Porque a gente sabe, tanto que a gente tenta fazer os filhos dormirem, eles não dormem. Eu não acreditava que ela tinha dormido 12 horas. E eu já liguei para essa minha amiga, eu falei, não, é o seguinte, eu quero me cadastrar na doTERRA, como que faz, esse negócio é maravilhoso demais, enfim. Aí eu comecei, né, entrei no mundo dos óleos essenciais e não saí mais. Então, nos últimos anos, eu venho me dedicando a estudar mais sobre a aromaterapia, porque eu queria saber aquela gotinha de óleo essencial, como que ela funciona no nosso corpo, eu queria saber, né? Então, eu fui me aprofundando. E hoje eu estou aqui, né? Minha missão é difundir a aromaterapia. Como que ajuda a gente, como pode melhorar muito, tanto a nossa qualidade de vida assim. Então, hoje eu estou aqui para falar de 4 óleos essenciais da doTERRA, para vocês começarem a utilizar no lar e como que vai melhorar a rotina de vocês. Vamos lá. Vamos começar do básico, tá? Óleos essenciais são substâncias químicas. Sim, são substâncias químicas, né? Porque a gente pensa, substância química, mas é planta. Sim, gente, são substâncias químicas, tá? E os óleos essenciais, eles podem ser extraídos da folha, da flor, do caule, de várias partes das plantas. Então, um exemplo que eu gosto de dar, aquele exemplo prático, sabe quando você está partindo uma mexerica, e aí você parte a casca e sobe aquele tanto assim de partículas, e vem aquele aroma bem gostoso? Essas partículas são os óleos essenciais
da casca da mexerica, né? Então, é para a gente ver como que essas partículas têm um poder tão grande para fazer uma mudança tão boa na nossa vida. Então, os óleos essenciais, eles também são fabricados em diversos países. Por quê? Porque precisamos pensar assim, que cada óleo essencial, para ele ter uma qualidade, né, para ele realmente ter aquela substância que eu preciso para cumprir aquela tarefa, ele precisa de um solo adequado, ela precisa da umidade adequada, da temperatura. Então, a gente, né, cada país tem as suas particularidades de temperatura, de solo, enfim. Então, cada planta também ela vai se desenvolver melhor nessas melhores condições para entregar um melhor óleo essencial, tá bom? Então, para vocês terem só uma ideia, a gente tem muito cítrico, tá? Que é produzido aqui no Brasil. Um exemplo é a laranja selvagem. O olíbano, né? O frankincense, ou incenso, como é mais conhecido, ele é fabricado na Etiópia. E o hortelã-pimenta, ele é fabricado nos Estados Unidos e na Índia. Então, é só para vocês verem como que a do Terra é uma empresa mundial, tá? Ela já está presente em mais de 60 países. Por isso, gente, porque cada lugarzinho ali vai fabricar o melhor óleo essencial com melhor qualidade para gente. Então, a gente tem os 4 hábitos, né, da infância: sono, higiene, alimentação e ordem. Como que estão esses 4 hábitos nos seus filhos? Tem alguma coisa que precisa ser melhorada? Eu sempre falo que se a ordem está em ordem, todo o resto também vai ficar em ordem, né? Mas a gente pode tentar fazer com que os óleos essenciais se agreguem muito nesses 4 hábitos, para que esses 4 hábitos eles comecem a entrar em sintonia, né, para que seus dias, sua rotina seja um pouquinho mais leve. Vamos lá. Vou falar de 4 hoje: lavanda, camomila romana, laranja selvagem e vetiver. Aqui eu coloquei uma observação, gente. Os óleos essenciais seguros para criança e adolescente, eles mudam, tá? Então, assim, muda a concentração. Tem óleo essencial que criança não pode usar só a partir de uma certa idade. Então, é uma coisa que a gente precisa pontuar, é muito importante, tá? Não são todos os óleos essenciais que você pode usar nas crianças, tá? Então, vamos lá falar da lavanda. Acho que é o óleo mais famoso da do Terra, né? Não é por menos, gente. Isso aqui, ó, esse vidrinho aqui faz maravilhas, tá bom? Então, vamos falar algumas das propriedades da lavanda. Ela ajuda a aumentar a produção de melatonina. O que é melatonina? Melatonina é aquele hormônio que a gente começa a produzir quando o sol vai se pôr. O sol vai se pondo, nosso corpo ele começa a produzir melatonina para que a gente fique com sono e, consequentemente, tenha uma noite de sono melhor. Tá? Então, por isso que a lavanda ela é muito utilizada para insônia, porque ela ajuda a produção de melatonina. Ela também tem propriedades ansiolíticas, propriedades sedativas, e ela também é analgésica e cicatrizante. Gente, nós temos vários casos de pessoas que tiveram queimaduras, tá? Queimaduras até de grau, assim, e fizeram um protocolo com lavanda, e a rapidez da cicatrização é, assim, assustadora. Então, pouca gente sabe, mas a lavanda, como cicatrizante, também é maravilhosa. Agora, camomila romana. Camomila romana, gente, só vende de frasquinho de 5, tá? Mas pensa num ouro em óleo essencial, é a camomila romana. Não dá para ficar sem. Camomila romana, propriedades analgésicas. Ela é febrífuga, ou seja, pouca gente sabe, mas a gente pode utilizá-la para controlar a febre, tá? Ela reduz a febre, tá bom? Ela tem propriedades sedativas e calmantes e ela também é anti-inflamatória. Então, é um óleo essencial riquíssimo, muito utilizado também para quem tem insônia, ansiedade, depressão, tá? Por causa dessas propriedades. Laranja selvagem. Gente, laranja selvagem
É um óleo essencial muito acessível e que pode fazer muita diferença no seu dia a dia, tá? Sabe aquele dia que seus filhos estão, assim, derrubando a casa e você já tá, sabe, já é só meio-dia, não chegou nem na metade do dia, você já tá assim, meu Deus do céu, eu vou ficar louca, né? Porque tem dias que isso acontece. A laranja selvagem é ótima, tanto para os seus filhos quanto para você, tá? Porque ela vai dar aquela acalmada, assim, vai fazer com que, né, as crianças fiquem mais calminhas, vão começar a brincar de forma mais concentrada, tá? Então, ela ajuda muito aqui em casa, quando as crianças estão desse jeito, eu coloco laranja selvagem no difusor, e pronto, eu me acalmo, ela se acalma e pronto, o dia flui, o dia corre super bem. Então, a laranja, ela também melhora a qualidade do sono. Então, ela também pode ser utilizada para quem tem insônia, tá bom? Ela é uma grande aliada. Ela é antisséptica, ela é antidepressiva e ela é carminativa. O óleo essencial é carminativo. O que é carminativo? O óleo essencial de laranja selvagem, ele ajuda a eliminar os gases. Então, quando você está muito estufado, né? Quando sua criança, seu filho está muito estufadão, fazer uma diluição com laranja selvagem também vai ajudar, tá bom? Ela vai ajudar também na constipação. Relaxante muscular, por isso que todo mundo fica calmo, dá aquela tranquilizada geral. E o que poucos sabem é que a laranja selvagem também ajuda na seletividade alimentar. Então, se você tem um filho que está naquela luta, né, que começou a recusar um monte de alimento, ela vai auxiliar na seletividade alimentar e também auxilia na socialização, tá? Então, se seu filho foi para a escola, não está se adaptando, né? Está naquela fase de chorar, e você volta lá e busca mais cedo, né? Ela também ajuda nessa fase de socialização, tá? Então, óleo de laranja selvagem, gente, também não dá para ficar assim. E eu trouxe aqui também o óleo de vetiver. O óleo de vetiver, ele é pouco conhecido, mas para as crianças e para você que é mãe, né? Que fica em casa com as crianças, também é maravilhoso. Então, o óleo de vetiver, ele é anti-inflamatório, ele é clareador de mancha, tá? Então, ele ajuda a gente que tem muito melasma, fazer uma diluiçãozinha, passa no rosto, ajuda bastante a clarear a mancha. Ele melhora a concentração e o foco. Então, para aquela criança, falando de criança maior, tá? Ali a partir de 7, 6, 7 anos, aquela criança que tem muito problema de concentração, senta fazer o dever de casa, logo já se dispersa, né? Você não sabe mais o que fazer para ele ficar focado na tarefa de casa, né? Antes de qualquer outra atividade, o vetiver vai te ajudar. O vetiver também é ótimo para cicatrização. Ele reduz a agressividade e ele é ansiolítico. Gente, já vi casos, tá? Caso não. Já usei com a minha filha e funcionou. A diluição de vetiver para birra. Sabe aquela fase que a criança está bem birrenta, tudo é não, tudo ela bate de frente, né? Então, o vetiver me ajudou bastante para ela entender a diversidade. Então, fala não, para ela aceitar o não, que o não também faz parte da vida. Tá? Então, o vetiver ajuda muito nessa questão. Então, tá. Para quem ainda não sabe, a gente tem 3 formas principais de uso dos óleos essenciais, né? Então, a gente tem a forma inalada, a gente tem a forma tópica, que é quando a gente passa na pele, e a gente tem a ingestão. A parte inalada, a gente tem 2 formas de inalar o óleo essencial. Ou a gente faz a tradicional concha, que é pingar uma gotinha na palma da mão. Faz esse movimento aqui, ó. E você faz uma concha mesmo, tá? Você gruda aqui no seu rosto, tá? Não adianta fazer assim, tá bom? E não adianta abrir o frasco e ficar assim. Se você quer realmente um resultado eficaz, você vai pingar na mão, você vai fazer isso aqui e você vai fechar uma concha. E você vai inalar profundamente 7 a 8 vezes, tá? Essa é uma das formas de fazer a inalação. No difusor, a gente tem 2 tipos de difusores. A gente tem um difusor elétrico e a gente tem um difusor ultrassônico. O elétrico funciona? Funciona.
tá? Não vou falar que não funciona, mas eu vejo realmente um resultado muito melhor no difusor ultrassônico. Talvez porque a dispersão de partículas seja mais ampla, né? E outra, muito importante também. O óleo essencial, tem alguns óleos essenciais que eles oxidam. Então, o que é o oxidar? É você entrar em contato com o oxigênio e você aumentar a temperatura. Se você esquenta e você põe esse óleo essencial para entrar em contato com o oxigênio, ele acaba oxidando. Oxidando, ele perde as suas propriedades químicas, propriedades terapêuticas, tá? Então, funciona, mas eu prefiro o difusor ultrassônico. Se eu for indicar, vai ser o difusor ultrassônico, com certeza, tá bom? Ou inalação em concha, que também é maravilhosa. E o tópico, gente? Em geral, para adultos, tá? Para adultos, a diluição é de 1 gota de óleo essencial para 6 gotas de óleo vegetal. E óleo vegetal? Gente, óleo vegetal. Óleo de coco, desse que compra de farmácia, rosa mosqueta, jojoba, semente de uva. Por que eu gosto do óleo essencial da Doterra? Qual que é o diferencial que eu vejo no óleo de coco, desculpa, no óleo de coco da Doterra? O óleo de coco da Doterra, ele é fracionado. Então, a absorção na pele vai ser mais rápida. Porque quando a gente passa um óleo na pele, a gente sente aquele sebo, né? Aquela coisa que fica, e às vezes demora para a pele absorver. O óleo de coco fracionado ele é bom por causa disso. Você vai passar, né? E a pele vai absorver bem mais rápido, e aí você não vai ficar com aquela sensação grudenta, tá? E aí eu preciso fazer essa observação que é muito importante. Em crianças, a diluição ela é de 0,5 até 3%. Então, gente, é um gap aí, é uma faixa muito ampla. Por isso que quando a gente sempre for utilizar óleo essencial em crianças, precisa ser bem orientado, precisa ser acompanhado, tá bom? Que pode dar reações, enfim. E aí, gente, o uso interno dos óleos essenciais, isso aí é uma controvérsia muito grande entre os aromaterapeutas, tá? Para crianças, eu não indico ingestão. Em hipótese alguma, a gente consegue muito bem resultados usando de forma inalada ou de forma tópica. Falando de adultos, a ingestão, quando ela é bem indicada, ela faz sim muito efeito e ela é muito boa. Mas sempre tem que ser em cápsulas gastroresistentes, tá? E outra, não coloque óleo essencial puro na sua boca, tá? Não beba óleo essencial puro, gente, porque eles podem danificar a nossa mucosa oral, do esôfago, estômago, intestino. Então, assim, em hipótese alguma, tome óleo essencial puro, sempre na cápsulazinha, tá? E sempre indicado, gente, indicado por um profissional, tá bom? Então, o que eu estava falando é que muitos óleos essenciais não são indicados para crianças menores de 7 anos. E um exemplo muito bom, que a gente usa muito para concentração nós adultos, que a gente usa para concentração pó, e melhora muito, quem usou sabe, é o alecrim. O alecrim é maravilhoso quando a gente precisa focar em alguma coisa. Mas o alecrim para crianças não pode. Então, a gente tem outras opções para trabalhar com crianças. Então, por favor, não dê alecrim para seu filho fazer dever de casa, tá bom? Porque não é seguro. E aí, uma frase, gente, que eu gosto de falar sempre: não é porque é natural que não faz mal. Então, tira isso da sua cabeça. Que, mas olha, isso é natural. Sim, gente, é natural, mas tem sim as suas contraindicações. Tem sim a superdosagem, pode fazer mal. Tem a agressão à mucosa. Então, assim, tem muita coisa que a gente tem que levar em consideração antes de indicar um óleo essencial certo para você, tá bom? Você precisa ter segurança no consultor que está te vendendo aquele óleo essencial. Gente, é isso que eu tinha para falar. Foi bem rapidinho, mas eu espero que tenha ajudado você, né, dona de casa, você que passa em um tempo grande com as crianças, e você também que chega do trabalho, né, tá cansada, precisa ali passar um tempo com seus filhos. Eu vim te mostrar como que esses óleos essenciais podem ser grandes aliados na sua rotina, tá? Então me segue nas redes sociais, porque lá eu sempre estou falando dos óleos essenciais.
Vou deixar também disponível o meu WhatsApp, se vocês tiverem alguma dúvida, é só me mandar. Um beijo.